Um homem e uma mulher fazem um pacto em que um revela ao outro o seu pior segredo. E este pacto acaba fazendo com que a relação entre ambos dure muitos e muitos anos. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Mas antes disso, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu apresento melhor e aqui na descrição o link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Segredos, do autor italiano Domenico Starnone, livro que foi publicado no ano de 2019. Domenico Starnone é italiano e, segundo os boatos que circulam no meio literário, ele seria casado com a autora Elena Ferrante. E a semelhança entre os estilos de ambos é bastante evidente. O foco na cidade de Nápoles, um meio literário, meio intelectualizado dos seus personagens, uma história que circula ao longo de muitos e muitos anos na vida dos personagens. Em Segredos, nós vamos acompanhar a história de Pietro e Teresa. O Pietro é um professor de secundário e ele acaba tendo um relacionamento com uma ex-aluna sua que é 10 anos mais nova. Na época do relacionamento ele conta com 33 anos e ela com 23. E em um determinado momento da relação, eles fazem um pacto entre si, em que um conta para o outro o maior segredo da sua vida, aquela verdade que não revelariam a mais ninguém. E isso funciona como uma espécie de amarração entre os dois. Mas o relacionamento entre ambos acaba e cada um vai viver a sua vida. O foco da obra é maior na história, na vida do Pietro. A gente vai vê-lo o desenrolar de sua vida. Ele se casa com Nádia, que também era uma aluna sua. Com a Nádia ele acaba tendo 3 filhos, vai tendo uma carreira no meio intelectual, focado em discussões acerca de questões de educação sobre as escolas da Itália. O livro é dividido em 3 partes, cada uma narrada por um narrador. A maior parte do livro é a primeira, em que o próprio Pietro narra a sua história de vida. A gente vai acompanhar as muitas dúvidas dele em relação ao seu casamento, aos seus sentimentos com a sua esposa, aos sentimentos com a Teresa, que ele nunca esquece, e toda uma evolução da sua vida. E já na velhice a gente vai ter um Pietro já esquecido e a sua filha Emma tentando resgatar a sua lembrança junto ao meio intelectual da Itália. E para tentar validar essa relevância do seu pai, ela acaba justamente buscando sua ex-aluna, a Teresa, para apresentar-se diante de uma plateia e falar sobre a relevância do seu pai. Segredos é um livro que tem um enredo, uma premissa que é bastante pertinente em diversos livros e até mesmo em alguns filmes. A gente tem um personagem da geração Baby Boom, do meio intelectualizado, e uma série de dilemas envolvendo sexualidade e questões afetivas deste personagem. A gente vai ter essa mesma pegada em obras de autores como Philip Roth, como no John P. Dick, como no Ian McEwan e até mesmo nas obras da Elena Ferrante. Na questão de filmes, a gente tem uma premissa muito semelhante, por exemplo, na obra do Woody Allen, aquela geração nascida após a década de 1940, altamente intelectualizada, com uma série de dramas afetivos e de questões de sexualidade. Em Segredos, essa premissa é trabalhada com uma ênfase na relação entre o Pietro e a Teresa, mas falta um pouco mais de profundidade dentro dessa relação que se pretendeu trabalhar. A vida de Pietro pretende ser algo que possa causar alguma comoção à autora, alguma proximidade, mas tudo é um tanto quanto supérfluo, falta um pouco de drama nessa obra, não é algo que seja de fato envolvente em tudo que se apresenta. A gente vai ter alguns típicos dramas de classe média que a gente vê em outras obras, por exemplo, o homem que se divide entre o seu trabalho e a dedicação à sua família, um casal em que a crise conjugal se mostra cada vez mais aparente e a questão da infidelidade conjugal se torna mais presente. O meio intelectual
caracterizado por egos inflados e conflitos de personalidades, ou seja, a gente tem uma espécie de salada de coisas que são bastante corriqueiras em obras que tratam desse tipo de grupo social, desse tipo de personagens. O ponto alto do livro está justamente na forma como o autor trabalha essa premissa do segredo, de você ter algo do passado que cria uma prisão entre duas pessoas e que funciona ao mesmo tempo como uma bênção e como uma maldição. Se por um lado o Pietro morre de medo de que a Teresa em algum dia venha a revelar o segredo que ele confessou, por outro lado é justamente esse segredo que faz com que a sua presença seja permanente dentro da sua vida. Assim a gente vai ter uma dualidade de sentimentos, né? O medo, o amor, a preocupação, a esperança. Da mesma forma como o Pietro deseja que a Teresa apareça em sua vida, ao mesmo tempo ele tem medo sobre como essa aparição pode vir a entrar em conflito tanto com a formação da família que ele teve, quanto com a sua formação acadêmica, com o seu espaço nesse meio intelectual. Assim, Segredos é um livro que se passa em um meio bastante corriqueiro na literatura, tem diversas premissas que são bastante habituais e traz apenas esse ponto alto do segredo e o que no máximo faz com que ele possa ser um livro razoável. Não chega a ser uma grande obra, um livro que seja acima da média. É apenas um livro que a gente poderia colocar como mediano. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.